Menos não tem problema. Eu acho que começou a gravação. Bom, então, boa tarde, quase boa noite a todos. Bem-vindos e bem-vindas para essa quarta aula da terceira edição do nosso curso Bioética para Pesquisa em Ciências da Vida. E é uma alegria nós recebermos mais uma vez o professor José Roberto Goldin, que já esteve presente aqui participando nas outras edições e que muito gentilmente se disponibilizou para participar também nessa vez, né? O professor Goldin é graduado em Ciências Biológicas, como vários daqui são graduados ou graduandos em Ciências Biológicas, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele tem mestrado no programa de pós-graduação, em Educação, também da Federal do Rio Grande do Sul, e doutorado no programa de pós-graduação em Medicina Clínica Médica, também na Federal do Rio Grande do Sul, com uma tese sobre a adequação do processo de consentimento informado. Eu menciono isso porque o tema da aula do professor Goldin hoje é justamente o consentimento informado, um elemento fundamental tanto para a pesquisa nas ciências da vida e pesquisas clínicas, quanto no tratamento de saúde, né? O professor Goldin é biólogo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre desde 1981, sendo atualmente chefe do Serviço de Bioética e assessor da diretoria de pesquisa desse hospital. Ele atuou na criação dos Comitês de Ética em Pesquisa, os CEPs, dos quais a gente não vai falar aqui no nosso curso, tanto do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, quanto da Federal do Rio Grande do Sul, e de inúmeras outras instituições hospitalares e de ensino, né? Eu paro por aqui o currículo do professor Goldin para não tomar mais tempo da fala dele, mas eu queria lembrar do site que o professor Goldin criou e mantém na rede, que é um dos recursos mais preciosos que a gente tem sobre bioética em português, né? Estou mandando pelo link, ufrgs.br/bioética, né? Então, quem se interessar em aprofundar, quem for escrever trabalho sobre bioética, é um recurso muito útil. Então, obrigado mais uma vez, professor Goldin, e deixo a palavra com o senhor. Bom, muito obrigado pelo convite novamente. É sempre um prazer poder estar com vocês. Eu acho que com o João a gente tem feito, né, alguns diálogos que começou na pandemia, não foi, João? Ou foi antes? Não me lembro. Foi já na pandemia, professor. Até pela questão da distância, eu nunca o havia contatado antes devido à distância física. A pandemia acabou permitindo, né? E que acabou resultando, que a gente estava comentando antes com a professora Regina e com a Maria Aparecida, justamente essa questão da facilitação que a gente tem agora com esses meios virtuais para poder se contactar. Eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação, mas eu queria só salientar que, a exemplo das outras vezes, nós estamos conversando, tá? Não é uma coisa de uma formatação de eu ficar falando todo o tempo. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem, interrompam, que a gente já vai esclarecendo dúvidas, que eu acho que é importante. Tá? Ali vocês têm novamente como chegar no site, né? O site está se mantendo atualizado em algumas coisas. Tal. Aquele ali é o meu e-mail institucional, que se vocês quiserem qualquer coisa também, eu respondo, né? Não tão rapidamente às vezes, mas em algum momento a gente acaba respondendo sempre. Tá? Então, a ideia é da gente conversar um pouco sobre o processo de consentimento, que, como o João colocou, é um tema que me acompanha desde o meu doutorado, e é um tema que está no cerne da minha linha de pesquisa, né, do meu laboratório de bioética, de pesquisa em bioética, que é processos de tomada de decisão. Né? Hoje, agora, ainda há pouco, terminou agora, meia hora atrás, a defesa de mais uma aluna minha de mestrado, que trabalhou, ela é psicóloga, que trabalhou com comunicação de questões envolvendo cuidado paliativo em neonatal, né? E que é uma decisão muito difícil, né? Que a gente não está, todo mundo ainda começando a engatinhar nessa formalização de cuidados paliativos na área neonatal, e que são ramificações, né, dessas questões que envolvem as tomadas de decisão,
E o processo de consentimento talvez um dos principais eixos de produção que no nosso grupo a gente tem, né? Hoje, no grupo, nós somos mais ou menos 27 pessoas que trabalham no laboratório, entre alunos de iniciação, alunos de mestrado, doutorado, residentes e os pesquisadores propriamente dito. E é sempre muito bom a gente ter esse desafio e poder apresentar algumas coisas para vocês. É importante só ressaltar, né, que bioética tem dezenas de definições, tem dezenas de enfoques, né? Eu, particularmente, devo conhecer, eu acho que pelo menos 20 maneiras diferentes de discutir bioética, né? Vocês veem desde gente que trabalha muito teoricamente, a gente que trabalha, que nem eu, que nem o meu grupo, muito pragmaticamente com a questão da bioética. Dentro dessa perspectiva, bioética para nós, né, desde a década, do início da década dos anos 2000, quando a gente conseguiu formalizar esse modelo que a gente chama de bioética complexa, ela é basicamente, então, uma reflexão que tem essa possibilidade de envolver diferentes perspectivas, né, dentro dessa questão da complexidade, de partir sempre de uma proposta de diálogo, de não ser uma reflexão solitária, mas uma reflexão que se dá pela troca, pelo intercâmbio, e sempre comportando diferentes perspectivas de formação dos seus participantes. Hoje, no nosso grupo, nós temos, da área da saúde, quase todas as profissões. Nós temos também pessoal da área do direito, da área da sociologia, né? A gente tem uma diversidade bastante grande. Eu tenho agora, no grupo, 2 pessoas que trabalham com questões de informática bem pesada, inclusive, que é uma coisa que a gente está muito preocupado atualmente. E agora nós entramos até com um artista plástico no nosso grupo, né? Que é uma discussão maravilhosa que ele está nos provocando, da questão de adequação estética para a obtenção de consentimento informado usando plataformas digitais, né? Que o pessoal está simplesmente botando consentimento para dentro de aplicativos, e ele está com uma proposta que é muito interessante, que a gente está desenvolvendo. É uma parceria que a gente está fazendo com a Universidade de Zurique, e que vai ser, eu acho, uma coisa bem inovadora, bem interessante. Então, essa interdisciplinaridade, né, ela tem esse caráter efetivo, não é só uma coisa de discurso. E essa reflexão, para nós, em termos de bioética, visa verificar a adequação das ações. Ou seja, não é uma questão que nem um raciocínio moral que já parte do pressuposto do que é correto, do que é certo, né? Mas nós vamos construindo, dentro da questão da ética da situação, a partir do conjunto de circunstâncias, a gente começa a verificar o quão adequadas ou não são determinadas situações. E outra coisa importante foi resgatar aquela visão da diferença entre o que é vida e o que é viver, né? Aquela questão que os gregos já tinham essa diferença clara da perspectiva da vida como uma perspectiva biológica e do viver como uma perspectiva biográfica de cada um de nós. E de que a nossa existência é um conjunto harmonioso dessa situação da vida dando suporte ao viver e o viver dando sentido à vida. Ou seja, eu não consigo dissociar uma da outra, mas as duas estão ali presentes o tempo inteiro. Essa inclusão do viver como uma variável foi fundamental para a gente conseguir ressignificar uma série de questões importantes. E outra questão que para nós é importante também é pensar o seguinte: muitas pessoas falam da bioética como sendo simplesmente uma aplicação da ética. São conceitos éticos que se aplicam e aí surge a bioética. Na nossa perspectiva, bioética é campo interdisciplinar.
ou seja, aquela noção de campo epistemológico, né? De local de troca, de local onde as possibilidades estão ali presentes. A partir da introdução da discussão ética, a gente pode incluir as dimensões mais variadas possíveis para buscar, então, entender um pouco dessa adequação do processo de consentimento. E dentro dessa perspectiva dos aspectos éticos, a gente pode abranger todas essas dimensões que estão aí e outras que ainda poderiam ser agregadas, né? E justamente a característica que a gente tem feito no grupo, né, na capacitação do pessoal que atua em consultoria de bioética clínica, no pessoal que vai mais para a área de ética em pesquisa e assim por diante, é desenvolver esse olhar que se alarga, né, para poder ter essa possibilidade de contemplar essas diferentes possibilidades. E pegando aquela metáfora que o Kant provocou no Fundamentação da Metafísica dos Costumes, né, de como seria bom ter uma bússola moral que apontasse sempre para o caminho do bem, né, nós também usamos essa metáfora da bússola para tentar mostrar que existem múltiplas orientações no campo da ética, que a gente não pode ter uma visão só unitária, né? Como vocês veem, muita gente se diz principialista, outros se dizem utilitaristas e assim por diante. E eu, particularmente, acho que na bioética as escolas éticas são ferramentas, né? Eu tenho que ter esse olhar, e vocês veem que a gente trabalha com essas 8 escolas como fontes de elementos de argumentação, e que elas compõem como que uma rosa dos ventos, né? Eu posso querer ir para o norte, eu posso querer ir para o sul, para leste, oeste, e na combinação dos 4 pontos cardeais, para, de alguma maneira, a gente conseguir ter elementos de argumentação que, em última análise, é o que nos interessa. Vamos dar um passeio por cada uma delas, para vocês verem como isso faz sentido quando a gente discute essa questão do ponto de vista da adequação do consentimento. Se a gente pega, por exemplo, né, a ética das virtudes, a ética mais antiga, né, a ética, o nascedouro da bioética, propriamente dito, lá com Aristóteles, né, quando ele caracterizava a virtude como esse esforço para a gente ter um comportamento reconhecido como adequado, né? A virtude exige esforço, por definição, né? Cair na farra é a coisa mais fácil que existe, né? É deixar rolar. Agora, se manter uma pessoa adequada exige muito esforço. E vocês veem que na área de um processo de consentimento adequado, as virtudes estão presentes quando a gente pensa no comportamento esperado do profissional que está ali atuando. Ele tem que ter polidez, ele tem que ser uma pessoa educada, ele tem que conseguir manter uma relação cordial com aquela pessoa que ele está convidando para participar de uma pesquisa, com aquela pessoa que ele está explicando um procedimento assistencial e assim por diante. E vocês sabem que a virtude da cordialidade, da polidez, é talvez a menor das virtudes, mas é a que abre muitas portas. Conviver com uma pessoa adequada do ponto de vista da cordialidade facilita muito a vida de todas as pessoas envolvidas. Uma outra virtude fundamental é prudência, né? Prudência no sentido grego de frônesis, né? Aquela prudência que é a razão prática. Eu estou raciocinando com os pés no chão o tempo inteiro, né? Da gente conseguir colocar isso dentro de uma adequação de realidade. De ter a virtude da fidelidade, de cumprir as promessas, os compromissos que a gente estabelece, né? O que está estabelecido no termo de consentimento, a gente efetivamente cumprir. E não simplesmente constar no documento e depois ninguém dar bola, abandonar os pacientes e assim por diante. A quebra de fidelidade é a quebra de confiança. E a quebra de confiança é a abertura para ruptura realmente. Eu não conheço
situação que envolva área da saúde na justiça que vocês não identifiquem o momento da ruptura da relação de confiança, que vocês não identifiquem um modelo, um momento, aliás, onde a fidelidade foi rompida. Se vocês querem saber o nascedouro das ações na justiça contra a área da saúde, vão atrás da fidelidade, vão atrás da ruptura da confiança, que vocês não têm erro que vão encontrar. E a justiça, entendida aqui como não discriminação, é outra questão importante, né? Que eu tenho que ter um comportamento não discriminatório para com as pessoas, né? Aqui é a justiça no sentido de uma ação minha de comportamento, de uma atitude nesse sentido. Eu posso pensar numa outra escola, que é a escola mais antiga, que depois eu até vou voltar um pouco para ela, que é a ética das vontades, que também tem gente que chama de intencionalismo, né, proposto pelo Pedro Abelardo, lá no ano 1130, e aonde a adequação da ação depende de dois fatores, né? Vai depender da intenção de quem faz e do consentimento de quem sofre. O Pedro Abelardo, veja, no ano 1130, pessoal, fez essa proposta, né? E a leitura que ficou do Pedro Abelardo ao longo da Idade Média, e principalmente ali no período do século XVIII e XIX, eles esqueceram o consentimento e deram a ênfase como ética das intenções. E aí realmente ela ficava problemática. Mas na medida que a gente consegue manter esse modelo que ele propôs na sua integralidade, a intenção de um lado e o consentimento do outro, para mim, é a base de todo o processo de consentimento, está aí, né? Uma outra perspectiva muito utilizada é a perspectiva dos princípios, né? Onde a gente entende princípio como diretriz, como um dever que define uma ação que a gente tenha que fazer. E aí a gente tem duas grandes correntes mundiais de ética de princípios, a mais hegemônica de todas, a mais utilizada, que vocês veem assim, na imensa maioria dos trabalhos de bioética, ela é a escola utilizada, que são os princípios norte-americanos, né? O que o Beecham e o Childress propuseram lá em 78, aqueles 4 princípios da autonomia, da justiça, da beneficência e da não maleficência, e que, na medida que eu tiver algum conflito entre eles, eu vou ter que fazer uma ponderação, né? Eu vou poder justificar por que eu vou cumprir um e descumprir o outro. Eu vou, em última análise, fazer priorização entre autonomia, justiça, beneficência e não maleficência. Mas eu cumpro um e um princípio que seja concorrente, eu descumpro. Na década de 90, um autor da Dinamarca, fantástico, uma pessoa que tinha uma argumentação brilhante, chamado Peter Kemp. O Peter Kemp foi quem elaborou a base teórica toda da Declaração de Bioética e Direitos Humanos, da Unesco, né? Toda a fundamentação da Declaração de Bioética e Direitos Humanos foi dada pelo Peter Kemp, junto com um outro autor da Alemanha chamado Ralph Dahrendorf, que foram duas pessoas fantásticas, que têm uma produção que a gente, infelizmente, estuda muito pouco aqui no Brasil, e são dois autores que são fundamentais, eu acho, para a gente entender o que é bioética na contemporaneidade. E o Peter Kemp propunha 4 princípios também, que eram o princípio da dignidade, o princípio da liberdade e o princípio da integridade. Entendam integridade no sentido físico, mental e social. Na medida que eu tenho um abalo da dignidade, que eu tenho um cerceamento da liberdade, ou que eu tenho uma ameaça à integridade, nós nos tornamos vulneráveis. E esse é o 4º princípio, que é o princípio da vulnerabilidade. Vocês veem que até antes da pandemia, a nossa arrogância fazia com que a gente olhasse
para os vulneráveis, mas nós não nos achávamos vulneráveis. Né? Quando a pandemia entrou, nós nos tornamos todos vulneráveis. Né? Em maior ou menor grau, a gente acabou tendo ameaças à liberdade, à integridade, à própria dignidade, que nós todos nos tornamos momentaneamente, né? Não naquele sentido estático, mas no sentido dinâmico da abordagem da vulnerabilidade. E o que o Peter Kemp propõe é que a gente tenha que fazer uma aplicação coerente dos 4 princípios. Não no sentido de priorizar, mas de equilibrar a sua aplicação. De que, na medida que alguém tem uma ameaça à integridade, à liberdade ou à dignidade, eu tenho que entrar com a perspectiva da vulnerabilidade, que é o quê? É dar uma proteção adicional. Então, esse conjunto de elementos é que acaba fazendo realmente uma possibilidade de uma argumentação muito elegante que essa questão do Peter Kemp nos propicia. Na página de bioética, eu tenho alguns textos dele. Uma outra possibilidade é a gente pensar na ética da responsabilidade. Responsabilidade é uma escola ética muito recente também, do início do século XX, né? Pensamento do Max Weber. Na metade do século XX surge a grande estrela da ética da responsabilidade, que foi o Hans Jonas, né? E esses autores estabelecendo esse olhar em cima da questão da repercussão passada e futura das nossas ações. O Max Weber muito mais olhando para o passado, na questão de entrar essa possibilidade de avaliar os riscos e as repercussões que eles têm, e o Hans Jonas introduzindo essa possibilidade de pensar antecipadamente. E vocês veem, quando ele entra, em 1968, com o princípio da precaução, ele faz uma enorme ruptura com a tradição anterior. Porque ele começa a dizer que nós somos responsáveis por aquilo que ainda está por vir. Né? Eu não sou mais responsável só pelo que já ocorreu, mas eu também posso ser responsabilizado pelo que está por vir. E aí vem toda aquela questão de introduzir direito de gerações futuras, né? De poder discutir as questões ambientais. Vocês veem, quando teve a conferência do ambiente no Rio, o pensamento que era a base de toda aquela discussão na Rio 92 foi o pensamento do Hans Jonas. Aquilo ali era princípio da precaução o tempo inteiro, né? Então, é muito interessante da gente poder usar. E vocês veem, quando eu estou montando um processo de consentimento com alguém, a precaução é tudo que eu quero saber. Eu tenho que apresentar os riscos, não dos atuais, mas os riscos que vão ser associados às ações que nós ainda vamos fazer no futuro com essa pessoa. Na medida que a gente tem essa perspectiva, eu também posso pensar nos direitos, na ética dos direitos, né? Uma ética que é lá do final do século XVIII, que se consolida muito no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Com toda a teorização em cima de direitos humanos. E os direitos nada mais são do que expectativas, né? Direito ele não se consagra por ele próprio, né? O direito é quando eu estabeleço as expectativas associadas às ações e eu digo para as pessoas que elas têm o que elas esperam que os outros não promovam de mal contra ela, basicamente. E vocês veem que é aí que surge, né, uma enorme gama de direitos, mas que na área de consentimento, se vocês forem pensar, a gente pode ter a perspectiva do direito à vida, né? O direito à vida é a expectativa de que ninguém me mate, né? De que ninguém me acarrete um dano à minha integridade. O direito à liberdade, de que ninguém ameace o meu poder de tomada de decisão.
Vocês veem, quando eu vou fazer um processo de consentimento, eu tenho que apresentar, no mínimo, 2 alternativas. Que senão não é um consentimento, é uma imposição. E eu tenho que dar garantia de que a pessoa possa tomar livremente a decisão pelo item A ou pelo item B, ou seja, quantos forem que ela tenha a liberdade de poder optar. No consentimento, eu tenho que dar a garantia da privacidade. A privacidade, tanto da informação de cada um de nós, quanto a privacidade corporal, né? Vocês pegam e essa aí isso que o Carlos colocou da situação do Irã, a gente pode até discutir um pouco depois, que é interessante, né? Eu acho que eu mordo a isca logo, já te explico uma coisa que eu gosto muito. Aquela definição, né, de que a minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro, é uma das grandes armadilhas, né, que a filosofia apresentou. E o Levinas, né, a grande figura da alteridade, no finzinho dos anos 90, ele dando aula em Estrasburgo, um aluno perguntou para ele em aula sobre isso, né? O que era, se ele achava, do ponto de vista da alteridade, que dessa discussão de que a minha liberdade termina quando começa a do outro, né, era correta. E o Levinas disse que era exatamente o oposto disso, que tinha que pensar que a minha liberdade continua na liberdade do outro, né? E eu conheço uma pessoa que estava nessa aula, esse texto dele nunca foi publicado, essa reflexão dele, e que ele disse que se a gente sai da lógica de que a minha liberdade termina na liberdade do outro, para a lógica de que a minha liberdade continua na liberdade do outro, o raciocínio a seguir é pensar que a garantia da minha liberdade é a garantia da liberdade do outro. E aí a gente está pensando em quê? Num compartilhamento, numa noção de rede, né? De que ninguém é livre sozinho, né? Isso é genial, é um pensamento extremamente elegante que o Levinas fez. A questão da privacidade, tanto informacional quanto corporal, é outra coisa importante. Vocês veem, os pacientes nas questões de assistência, os participantes de pesquisa num projeto, a gente tem que dar garantia de que não vai haver uma invasão corporal, né? De que não vai haver uma liberação de dados de forma indiscriminada. E continuando pelo direito também individual a não ser discriminado, né? De que o fato da pessoa não aceitar, por exemplo, ser participante de um projeto de pesquisa ou de fazer um procedimento assistencial não torna ela um pária que vai ser abandonado, que não vai mais ninguém falar com ele por causa disso, né? Aquelas situações autoritárias de outro faz o que a gente quer, ou então mude-se daqui para outro lugar, ou coisa que valha, a gente tem que partir do pressuposto de que as pessoas têm a possibilidade de tomada de decisão desse tipo. A ética das consequências, se vocês quiserem chamar de ética utilitarista, né, é uma ética que também é lá do mesmo período, lá dos anos 1700, do final da segunda metade dos anos 1700, mais ou menos, e ela introduziu essa noção de utilidade, né, de qual é a relação entre o risco e o benefício. E vocês veem, isso num processo de consentimento é fundamental, da gente poder apresentar para as pessoas por que eu, como um profissional de saúde, por que eu, como um pesquisador, estou propondo que ela participe de um projeto, estou propondo que ela realize um procedimento assistencial qualquer. Porque eu acho que ela vai ter um benefício associado que é compatível com aquele risco associado, né? E na medida que eu vou ter, então, estratégias de poder minimizar riscos por um lado, ou de maximizar os benefícios pelo outro, ou ter estratégias mistas, né, de propiciar uma coisa ou outra. Vocês veem assim, eu me sinto até hoje constrangido quando a gente vai explicar para um paciente no hospital
né? E eu seguido participo desse tipo de interação, para um paciente que vai fazer uma terapia celular hematopoética, aquilo que costumo chamar, né, de transplante de medula óssea, que tem uma mortalidade associada de 30%, pelo menos, né? E olha, informar uma pessoa de que o procedimento que a gente está propondo tem uma mortalidade de 30% é pior do que oferecer para a pessoa fazer roleta russa. É ou não é? 30% é uma chance em 3. Numa roleta russa daquelas maluca de um revólver com 5 tiros, a chance é 1 para 20. Né? Mas por que a gente propõe? Porque ele tem não um risco de mortalidade de 30, mas ele tem um benefício de sobrevivência de 70. Porque se a gente não fizer nada, ele vai morrer na evolução daquele quadro hematológico que ele está. Ou seja, essas são coisas que a gente tem que saber como que a gente olha e como é que a gente discute a utilidade. É diferente do que quando eu convido um paciente, uma pessoa sadia para participar de um estudo de fase 1, que ele não vai ter benefício algum, né, ao fazer um teste da primeira vez que uma droga vai ser testada em seres humanos, e a gente vai ter que dizer para ele que esse risco ainda é desconhecido, porque nunca ninguém usou. Né? Ou seja, são situações que a gente tem que ter muito claro o que é que a gente está pensando nessa hora, e vocês veem, quanto mais desconhecido o risco, mais a gente tem que ter medidas de proteção imediata para poder fornecer. Né? Aquilo que a gente chama de regras de contingência para lidar com as situações de risco que são fundamentais. Quando a gente pensa na ética do cuidado, né, uma ética que foi muito forte na década de 60, 70, 80, por ali, uma ética que ficou naquele período muito carimbada como uma ética feminina ou feminista, se vocês quiserem, né? E é uma ética que parte da questão da preocupação com a ação. Quem cuida é alguém que se preocupa. Né? E vocês veem que a questão do cuidado, né? A Carol Gilligan, que era das grandes expoentes dessa escola, né? A Helga Kuze, tantas outras autoras, elas traziam essa noção de que o cuidado de si e o cuidado dos outros, de que eu tenho que também me preocupar comigo, né? De que o cuidado entra nessa lógica do acompanhamento, de que o cuidado pressupõe um processo que vai se estabelecer. E vocês veem que, ao fazer um processo de consentimento, a gente tem que saber cuidar das pessoas que a gente está ali envolvido com elas. E, finalmente, chegando, né, na última escola que a gente usa, que é a ética da alteridade, que pressupõe que, quando eu tenho uma efetiva interação com uma outra pessoa, surge uma nova identidade que é o nós. Né? Não é mais o meu interesse e o interesse da outra pessoa, mas são os nossos interesses que estão ali. Na medida que a gente cria essa nova entidade, nós nos tornamos corresponsáveis. Nós nos tornamos como sendo copresenças éticas, que nós não vamos mais poder dizer isso não é comigo, eu não tenho, essa neutralidade acabou, eu não tenho como fazer mais essa questão. É aquilo, eu não tenho nada a ver com isso, a gente sempre tem a ver com isso. Então, a grande contribuição que a alteridade nos trouxe é justamente essa perspectiva da interdependência. Vocês veem aquela situação que eu comentei com vocês sobre o pensamento do Levinas sobre liberdade, é um exemplo típico disso. Né? Quando ele diz que a garantia da minha liberdade é a garantia da liberdade dos outros é a garantia da minha liberdade, isso é interdependência, isso é rede. Né? Ele falava muito a questão de dar nó nas cordas, né? De como a gente vai entretecendo as coisas para poder ir flutuando, e que
esses fios, ao se entrecruzaram, estabelecem uma rede de proteção para todos nós. E vocês veem que assim a gente consegue resgatar essas 8 escolas, mas se eu tiver o pensamento meramente da perspectiva filosófica, de éticas aplicadas, eu vou fazer esse percurso aqui. Eu vou cada vez divergir mais uma da outra. E o que vai acabar me acontecendo? Se eu for um consequencialista, cada vez mais eu me afasto de alguém que é da ética dos direitos, da responsabilidade, dos princípios e assim por diante. Mas a grande sacada que a gente tem que pensar é que, na perspectiva da complexidade, eu não preciso ter essa visão. Eu vou ter essa perspectiva que se alarga, mas eu também posso provocar dobras. E aí vocês veem que, na medida que eu tenho essas escolas divergindo, basta que eu faça esse movimento de dobradura para que elas consigam fazer o quê? Essa convergência. E aquilo que antes divergia, agora converge. E ela converge para quê? Para justamente a gente fazer essa reflexão da adequação do processo de consentimento. Ou seja, eu vou poder criar argumentos para demonstrar essa adequação utilizando cada uma dessas escolas, ou o conjunto delas, ou o que de melhor cada uma delas possa me apresentar. E se vocês olharem, as 8 escolas nada mais são do que uma ênfase em uma ou outra parte da relação que eu tenho com a outra pessoa. Né? Cada uma das escolas é só um olhar privilegiado para uma questão, para uma outra, e assim por diante. O processo de consentimento na área de pesquisa, né, é interessante porque vocês veem que ele parte da intenção do pesquisador para fazer um projeto de pesquisa e a gente apresenta para o participante que vai consentir para uma ação que é possível. O operador lógico da pesquisa é possibilidade. O paciente pode ou não consentir. Quando eu mudo de ambiente e vou para o ambiente assistencial, o operador muda. E eu deixo de ser possibilidade para ser uma necessidade. O paciente se apresenta para cada um de nós no ambiente de assistência, trazendo para nós essa necessidade, que é uma intenção que o paciente tem para que alguém faça alguma coisa. E ele vai nos dar um consentimento para uma ação que nós vamos dizer para ele que é necessário. É necessário que ele se opere, é necessário que ele faça uma quimioterapia, é necessário que ele faça, né, um exame para fazer um diagnóstico e assim por diante. Ou seja, são 2 operadores distintos. Na pesquisa, é um operador fraco, que é a possibilidade, e na assistência eu tenho um operador muito mais forte, que é a necessidade. Dentro dessa visão, surge, né, uma área de interação que, para mim, é o maior desafio de todos, que é quando a gente está em pesquisa clínica, onde, simultaneamente, a pessoa está ali como um participante de uma pesquisa, e aí é uma possibilidade. Mas ele também é um paciente que tem as suas necessidades. E essa interação na área de pesquisa clínica, da necessidade com a possibilidade, é que traz toda a riqueza, por um lado, porque a gente está oferecendo coisas muito novas para a assistência, mas a gente também está trazendo para a pesquisa as necessidades que os pacientes têm. E por isso que ela é uma área de sobreposição que tem peculiaridades próprias. Né? Vocês veem que, quando eu penso na assistência como necessidade, eu vou poder dizer que é necessário fazer o tratamento sem somente ser, se não é possível não fazer o tratamento. A única coisa que pode garantir para o paciente que ele não vai ter essa necessidade é quando não existe a possibilidade. Ponto. Agora, quando eu vou para a pesquisa,
eu vou dizer que é possível ele participar da pesquisa, se e somente se não é necessário, porque se for necessário não é mais possível. Agora, onde é que a confusão acontece? Quando eu não tenho o operador necessidade nem possibilidade, mas quando eu tenho, na lógica modal, o operador da contingência. E o que a contingência me faz? Ela me introduz a noção de que é possível participar de uma pesquisa para fazer tratamento. Cuidado, se e somente se for possível fazer o tratamento sem participar da pesquisa. Se eu condiciono a continuidade do tratamento à entrada na pesquisa, aí é uma obrigação. Eu estou colocando a pessoa numa sinuca de bico. Quando há anos atrás o Ministério da Saúde propôs que toda a parte de terapias novas na área de oncologia fosse para dentro da área de pesquisa clínica para desonerar a assistência, isso é uma barbaridade, porque aí a gente não teria a possibilidade de se tratar sem fazer a pesquisa. Né? Isso foi uma transposição muito equivocada e simplista de que a pesquisa, então, vai suprir. Não, ela não vai suprir. E ela, inclusive, iria inibir a possibilidade de uma liberdade que os pacientes têm para poder fazer as suas opções. E voltando lá para o Pedro Abelardo, que eu tinha comentado com vocês, da ética das vontades, né? O que ele nos introduz? Que quando eu como profissional, eu vou ter que demonstrar a intenção de que eu quero fazer o bem para aquele paciente. Eu tenho que dar suporte para quem? Para as necessidades do outro. E o paciente, ao consentir, eu vou ter que distinguir o que é um ato por necessidade do que é um ato voluntário. Aquela questão do ato voluntário para uma pesquisa, do ato que eu tenho essa liberdade de optar sem ter um prejuízo associado. Mas quando é por necessidade, eu vou saber que se eu não fizer aquela cirurgia, eu vou agravar o meu quadro de saúde. Então, essa diferença da necessidade do voluntário, da necessidade da possibilidade, é que dá essa riqueza, e vocês veem que isso no ano 1130 o Pedro Abelardo já tinha teorizado. Né? Isso ficou perdido no tempo e, sem dúvida nenhuma, é a grande origem de todo o pensamento do processo de consentimento que a gente tem hoje. Eu acredito que quando a gente fale no processo, a gente esteja falando de 3 grandes componentes. Um primeiro componente que depende do paciente, que é o componente de capacidade. Que ele tenha desenvolvimento psicológico moral, que ele tenha capacidade legal para tomada de decisões. Depende de nós, basicamente, o quê? Que o paciente possa receber informações que nós conhecemos. E eu tenho o dever de conhecer muito bem aquela situação que eu vou apresentar para ele tomar decisão. E eu tenho que ter ferramentas, eu tenho que ter instrumentos, treinamentos, de informar adequadamente essa pessoa. Mas existe uma contrapartida também do lado do paciente ou do participante da pesquisa, de que ele tem que ser informável. Né? Não adianta eu explicar para uma pessoa surda falando com ela. Não adianta eu dar um termo de consentimento escrito para uma pessoa que é analfabeta. Não adianta eu falar em português com uma pessoa que só fale um dialeto do Haiti, por exemplo, ou um indígena que só fala a sua língua nativa aqui no Brasil. Ou seja, a pessoa tem que ter a capacidade de poder receber essa informação. Além disso, ela tem que poder reconhecer a relevância, e eu sempre acho importante que ela tenha essa possibilidade de relembrar as informações que recebeu. Sempre que a gente aplica consentimento na área assistencial, basicamente, a gente pede para os pacientes, se algum familiar teu te perguntar o que é isso que tu está aceitando, como é que tu explica para ele? E aí ele, com as palavras dele, vai explicar. E vocês se surpreendem, às vezes positiva e às vezes negativamente.
de como, às vezes, os pacientes entendem isso de uma forma muito adequada ou como eles não entendem absolutamente nada daquilo que a gente tinha certeza de que eles saberiam. E, finalmente, depois de ter verificado a capacidade, verificado que a informação foi efetivamente comunicada, surge a decisão, aonde nós vamos apresentar os vínculos, aonde nós vamos adequar o processo de coerção, e o paciente vai ter a liberdade para optar e, finalmente, ele nos dá autorização. Por que eu falo aqui em adequar o grau de coerção? Numa pesquisa, eu tenho que apresentar a questão e acabou. Mas com um paciente, se eu tenho clareza de que ele vai se beneficiar de um determinado procedimento e ele me diz uma negativa inicial, a gente pode tentar chegar em persuasão, por exemplo. Eu posso dizer para ele, olha, eu vou te explicar tudo de novo, que eu não fico confortável se tu não aceitares fazer esse procedimento. E aí a gente vai e explica de novo, por outra forma, tal. Ou seja, a gente vai além do que aquela simples questão que às vezes o pessoal diz assim, ah, não, se o paciente diz não, a gente não replica de novo. A gente vai de novo. Né? Isso quando a gente está captando órgãos, por exemplo, para transplantes, uma primeira negativa da família, a gente pode perguntar de novo. Eu posso lhe explicar novamente, e assim a gente vai ressignificando para tentar dar um enquadramento adequado dessa questão. A questão da capacidade para tomada de decisão, nós já tivemos inúmeros trabalhos, nós estamos começando um trabalho grande agora, de novo nessa área, que a gente teve que parar na pandemia, porque não tinha como fazer a coleta, mas aqui a gente já demonstrou, em 2006, 2007, por aí nessa coleta, que os adolescentes e os idosos, comparados aos dados que a gente já tinha obtido num estudo anterior de 1996, eles conseguiam ter uma distribuição da capacidade para tomada de decisão que era equivalente. E é muito interessante essa perspectiva para mostrar que um adolescente, que um adulto e um idoso, do ponto de vista de desenvolvimento psicológico-moral, ele tem essa possibilidade muito semelhante. O que é esse projeto que nós estamos começando agora? Nós vamos aplicar essa mesma escala e nós vamos agregar uma outra escala de tomada de decisão em situação de risco. O que é a nossa hipótese? O que diferencia um idoso, um adulto e um adolescente? É a relação de risco que ele estabelece. Né? O adolescente é um risk-taker por definição. Né? Ele vai porque ele quer. Ele não tem muita noção do risco, ele vai em busca do benefício. O idoso ele já tem essa noção pela vivência de ser mais recuado no risco. Né? E o adulto faz esse balanceamento. Então, a ideia desse projeto vai ser ver se a gente vai conseguir distinguir a questão da idade, né, em função da relação com o risco, da relação do desenvolvimento psicológico-moral. Uma coisa que é importante de vocês verem é que essas questões éticas a gente não pode dissociar da questão jurídica. Que quando eu falo processo de consentir, processo de consentimento, eu estou integrando essa possibilidade bioética e jurídica na discussão. Né? Hoje mesmo, eu fiquei discutindo de manhã uma situação de um projeto de pesquisa que tem um processo judicial contra eles por uma quebra de vínculo em função de termo de consentimento do projeto de pesquisa. E que a questão bioética está ali presente, mas a grande incomodação é o processo judicial que está ali agora apresentado. E vejam que a gente tem uma questão importante que é pensar o seguinte, ó. A professora Judite Martins Costa fez essa construção que é muito interessante. Não é que eu tenho, do ponto de vista de capacidade de direito, do ponto de vista legal, eu tenho incapacidade absoluta, eu tenho
a incapacidade relativa até chegar no pleno exercício de capacidade. É uma coisa que vai se expandindo, vai se construindo. Mas a Judith coloca uma perspectiva muito interessante, que ela introduz a noção da capacidade para consentir. E que ela é como que um filtro que se agrega em cima disso. E ela coloca que a capacidade de consentir é uma categoria especial. Por quê? Porque ela introduz a noção de que, mesmo que a pessoa não tenha capacidade de direito, ela tem a capacidade para consentir. E eu tenho total concordância com esse raciocínio. Eu acho que um adolescente que está se tratando de câncer e que vai ser proposta uma quimioterapia, uma cirurgia, ele tem que participar ativamente do processo de consentimento. E não é com aquela história de chamar de assentimento. Não, quem consente é o adolescente. Os pais dão a autorização por representação. Os pais vão suprir a capacidade legal do filho, mas quem consente propriamente é o indivíduo. É um direito personalíssimo de cada um de nós, né? Quando eu penso na perspectiva dessa questão do componente de informação, que eu referi antes, do ser informável, né? É essa possibilidade de receber a informação. Na medida que o profissional se capacita, né, para poder informar adequadamente sobre os procedimentos, os riscos, os benefícios, os direitos, vai introduzindo a questão das questões envolvendo privacidade, de receber novas informações, da possibilidade de retirar o consentimento, de ter indenização, da presença de potenciais conflitos de interesse, isso depende de nós como profissionais. E uma vez que essa pessoa é informável e eu já detenho essas informações, eu repasso para as pessoas. E aí que surge a noção de que dela reconhecer a relevância e compreender e ter a possibilidade de relembrar. E aí que a gente consegue, então, ter essa possibilidade integradora do componente de informação. E quando a gente vai fazer isso na perspectiva da pesquisa, né, na decisão, eu estou convidando a pessoa, né? Na pesquisa, é um convite que se faz. Eu tenho que partir do pressuposto de uma dúvida genuína. As questões que já estão estabelecidas, acabou, né? Eu não posso submeter uma pessoa numa pesquisa que já está resolvida aquela questão. Num estudo comparativo, eu tenho que ter equipolência, que é uma palavra que a gente usa muito pouco, infelizmente, no Brasil, né? É equipoise, em inglês, que é que eu tenho que balançar que as alternativas não podem ter pesos diferentes, né? Eu tenho que avaliar os vínculos prévios do paciente, um paciente que era meu e que eu vou convidar para um projeto de pesquisa, é diferente de uma pessoa que eu nunca conheci antes, né? Ele vai ter menos elementos de coerção. E vocês veem que os autores que estabelecem graus crescentes de coerção estabelecem que, às vezes, até perguntar uma preferência já é coercitivo, né? De persuasão, de indução, às vezes enganar deliberadamente, dizendo aquilo que é muito frequente, pode fazer que não é nada. É muito, né? A questão de dar uma ordem, de ameaçar, de demonstrar uma força física e até a força física propriamente dita. Isso na pesquisa é totalmente inadmissível, se vocês forem pensar. Na pesquisa, eu acho que o limite é da persuasão, né? E, finalmente, a pessoa, com base nesse convite, vai ter a liberdade para optar entre fazer ou não fazer e, finalmente, autorizar lá no documento, que é o termo, né? O termo de consentimento não é o objetivo final, ele simplesmente documenta esse processo como um todo. Se eu penso na assistência, eu vou pegar e, em vez de fazer um convite, eu vou dar orientações. Eu vou ter que dar
falar da adequação da indicação, garantir que nós não vamos abandonar o paciente em caso de uma negativa de aceitar esse procedimento, de dar continuidade do cuidado. Agora, vocês vejam que na área de assistência, a gente chega com coisas muito fortes, às vezes. Que, por exemplo, se a gente reputa que um paciente está sem condições de tomada de decisão e ele é uma ameaça para si próprio, se pode fazer uma internação compulsória, que até prescinde, né, do consentimento do paciente. Eu posso fazer toda uma série de induções para tentar chegar numa proposta de convencimento. E, novamente, o paciente em si vai ter que tomar essa decisão sobre uma ação agora necessária, onde ele vai ter a liberdade para poder optar e consagra numa autorização, que não precisa ser num termo, né? Na área de assistência, se pode documentar a grande maioria das situações no próprio prontuário do paciente. Eu posso declarar no prontuário, com um outro profissional também fazendo um registro paralelo, de que o paciente foi informado adequadamente e consentiu. Então, essas coisas a gente tem que mostrar como é diferente a assistência e a pesquisa. E a questão da tomada de decisão, né? Vocês veem todos esses modelos, né, de tomada de decisão compartilhada, né, que tem aquelas 5 etapas que o pessoal propõe, né, de buscar a participação, ajudar o paciente a explorar e a comparar, né, verificar, né, fazer uma avaliação das questões envolvendo valores e preferências, chegar a uma decisão com o paciente e avaliar a decisão do paciente. Ou seja, essas 5 propostas, né, de como é que a gente toma uma decisão compartilhada, elas são ótimas. Esse modelo proposto pela Agência de Saúde do governo americano, eu acho ele muito simples, né? A gente não faz... Tem muita gente que faz umas elucubrações muito grandes, e vocês veem que uma coisa que é importante, que o pessoal confunde, é que a decisão compartilhada, às vezes, é confundida com decisão por consenso. A decisão compartilhada não obrigatoriamente é consensual, né? Ela é compartilhada na medida que ela é um exercício dialogal. E vejam que, quando a gente estabelece essa questão, é porque ela é centrada no paciente. Eu vou trabalhar de uma forma individualizada. Os pacientes, se vocês vão olhar essa etapa aqui dos valores e preferências, são sempre singulares, né? Não existem 2 pessoas iguais. A gente pode ter um jeitão diferente, mais ou menos igual, mas, essencialmente, nós somos diferentes uns dos outros. Então, é isso que importa quando a gente fala em decisão compartilhada. E nós estamos trabalhando num modelo que vai um pouco além da decisão compartilhada, que é o da decisão orientada. A deliberação orientada é no sentido de que eu tenho, como profissional, eu tenho como pesquisador, uma qualificação, eu tenho que ter essa sensibilidade, eu tenho que conhecer e compreender o projeto de pesquisa ou procedimento, e eu tenho que orientar por meio do diálogo e evitar o máximo possível os comportamentos coercitivos. E eu tenho que estabelecer uma relação dialógica com o paciente, que deve ter desenvolvimento psicológico-moral compatível, deve ter uma capacidade legal, deve ser informável, deve compreender, deve ter possibilidade de dialogar e deve sentir-se livre para decidir. Se o paciente fizer isso, ele estabelece conosco uma relação de confiança. E isso aqui é uma roda que gira. Vocês entendem? E esse termo, às vezes, o pessoal acha que é uma coisa muito paternalista, mas não é, ao contrário. Na medida que eu estou deliberando, eu estou fazendo a roda girar, mas eu estou dizendo que eu parto do pressuposto que, nessa relação, a parte frágil sempre está aqui. Porque é um paciente que está, né, sofrendo, é um paciente que está com uma necessidade.
é uma pessoa que eu convido para participar de uma pesquisa que está entrando numa situação desconhecida para ele e que cabe a nós darmos a eles as devidas orientações sem maior poder de coerção associado. Essa situação de trabalhar dialogicamente e numa relação de confiança é fundamental para fazer esse processo funcionar. E vocês veem que muita gente, quando a gente fala em processo de consentimento, associa só o termo. E o termo é uma parte, mas não é o processo. E vocês veem que muita gente fala em processo de consentimento para cumprir a legislação. E o termo é só um documento burocrático. Eu vou obter o termo porque a resolução 466 exige, né? Eu vou obter o termo para cumprir a legislação, não sei do que, e assim por diante. Tem muita gente que é pior ainda, né, que obtém o consentimento na expectativa de que isso vai gerar uma proteção profissional ou para a própria instituição. Isso, muitas instituições de saúde ainda têm essa fantasia, né, de que se o paciente assinar tudo, eles estão dando como se fosse uma isenção de responsabilidade. Não existe isenção de responsabilidade, né? A responsabilidade é inerente à ação. Sempre. Nunca ninguém pode me isentar das minhas responsabilidades. Toda aquela visão antiga de medicina defensiva, com aquela coisa assim de que o paciente preenchia centenas de termos, né? Para fazer qualquer coisa vinha um termo, vinha um termo, vinha um termo. Aquilo ali tem uma terrível, um efeito colateral terrível, que é o de minar a relação de confiança. Quando a gente pensa na decisão compartilhada, a gente evolui legal isso aí. E o termo de consentimento passa a ser o quê? A documentação das informações que foram compartilhadas e o registro da autorização. Mas quando eu vou um pouco além e eu penso na deliberação orientada, o que a gente documenta? As orientações que foram dadas e como é que essa decisão foi compartilhada. Como é que esse modelo de deliberação se construiu nessa situação. Em última análise, pessoal, se a gente for pensar, a bioética é isso aí, né? Ela busca essa adequação dessas ações para a vida e para o viver, né? O João já colocou, e já tinha até rolando ali no chat da nossa atividade, o endereço da página de bioética, esse QR Code manda para lá direto, e se vocês entram na página e vêm logo na abertura, se vocês clicam em cima de onde está ali consentimento informado, vai dar numa série de textos, inclusive alguns bem recentes que a gente andou publicando, né? Eu e a minha mulher, que a Márcia é advogada, e ela trabalha muito nessa área de proteção de dados e de bioética também, e que a gente acabou escrevendo 3 pequenos textos para documentar essas questões que envolvem essa relação nova, né, do consentimento com a Lei Geral de Proteção de Dados, né, e principalmente para esclarecer uma coisa que estava dando muito mal entendido, que era de que crianças não poderiam ter os seus dados mais pesquisados, que foi uma interpretação totalmente equivocada da LGPD. Tá? Então, obrigado pela atenção, eu estou disponível, então, para a gente poder ver alguma dúvida, algum questionamento que vocês tenham disso aí. Muito obrigado. Obrigada, professor. Eu já pesquei algumas perguntas que estão aqui no chat. Deixa eu ver. A Pamela pediu para o senhor explicar melhor o que é assentimento. E o Daniel pediu para o senhor repetir o raciocínio, digamos assim, da expansão do conceito de que a liberdade de um termina na liberdade do outro. O senhor discorreu sobre as mudanças dessas ideias, ele disse que perdeu o finzinho, pediu também para o senhor detalhar melhor e repetir. Vamos pegar essas 2 primeiras, mas tem uma outra aqui, depois a gente
atende. Tá. Então, vamos... Desculpe, agora eu fui ler ali o que o Lailton escreveu e eu me perdi. Qual era a primeira que tu tinha falado, Regina? A Pamela pediu para o senhor explicar melhor o que é assentimento. Tá. Tá? Tá. E depois a questão da liberdade, né? Isso, da questão da liberdade. Depois a pergunta do Lailton, pelo menos é o que eu consegui registrar em ordem. Tá bom. O assentimento é o seguinte, ó. Se vocês forem olhar a teoria